A Bíblia é um conjunto de livros, muito bem, antigos. A gente às vezes esquece isso. Nós estamos no ano 2023. A Bíblia terminou de ser escrita no ano 103. São mais de 1900 anos de distância. Muita coisa já rolou, muita água já rolou embaixo dessa ponte, como dizem. Então é um conjunto de livros antigos, muito antigos, escritos por aproximadamente 40 homens diferentes. A Bíblia tem mais ou menos 40 autores diferentes. Você conta Moisés, Davi, Salomão, Paulo, Pedro, Tiago, Lucas, Marcos, João, vai somando, dá mais ou menos uns 40 autores, certo? Num período de aproximadamente 1400 anos, se você pega de Moisés até João, o apóstolo, quando Moisés começou a escrever e quando João terminou de escrever, dá mais ou menos 1400 anos. Foi escrito nas regiões de Israel, Mesopotâmia, Ásia Menor e Europa, certo? Isso é análise crua, análise científica, observatória do que é a Bíblia. É um conjunto de livros antigos escritos por aproximadamente 40 homens diferentes num período de aproximadamente 1400 anos na região de Israel, Mesopotâmia, Ásia Menor e Europa. A Bíblia também é dividida em duas grandes seções. Quais são elas? Antigo Testamento, Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo? Está escrito aqui, né? 39 livros e foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento, 27 livros escrito em grego. Ela tem diversos gêneros literários. Na escola você aprende poesia, crônica, carta. Oi? Exatamente. Mas aí, na Bíblia nós temos narrativas, nós temos poesia, nós temos lei, nós temos profecia, nós temos provérbios, com diversos gêneros. E conforme esses textos, isso daqui, gente, é uma definição hipercientífica do que é a Bíblia, tá? Sem nenhuma ideia dela ser inspirada ainda, tá? Pensando como um ateu vê a Bíblia. Como um ateu vê a Bíblia? Um conjunto de livros antigos, certo? Escritos nessas línguas, que tem esses gêneros diferentes, e que conforme estes escritos influenciavam os seus contextos, eles iam sendo copiados. Então, como eles alcançaram certa influência, esses textos, esses manuscritos, então as pessoas começaram a copiar esses textos, fazer diversas cópias. A gigantesca quantidade de cópias foi sendo transmitida para diversos lugares, gerando diversas traduções. Logo no começo, nós temos o Pentateuco Samaritano, por exemplo. Quando o Reino do Norte cai para a Síria em 722 a.C., a Samaria surge, digamos assim, influenciada tanto por judeus como por assírios e por outros povos. E aí surge uma nova língua. E aí eles traduzem o Pentateuco para os samaritanos, por exemplo. E por aí vai, diversas traduções começam a acontecer. E a cada ano, hoje em dia, a cada ano, novos manuscritos são achados pela arqueologia. Então todo ano tem algum achado. Por exemplo, 2018 foi um grande achado arqueológico, que foi aquele papirozinho de Marcos que eu mostrei para vocês uma vez. De João, aliás, pequenininho. Foi achado numa máscara mortuária, numa múmia, no Egito, inclusive. 2018 agora, faz pouco tempo, pensando em arqueologia, né? Pensando em história. Foi achado um papirozinho desse tamanho, que é do texto de João, capítulo 18. Foi achado numa máscara mortuária, numa múmia. Eles usavam papel para fazer o gesso. Sabe quando você faz gesso de papel? Eles pegavam papéis, jornais e coisas assim para embalsamar os mortos. Então eles fizeram uma múmia e lá no meio da múmia acharam um manuscrito desse tamanho, que era do Evangelho de João. É o manuscrito mais antigo da Bíblia, do ano 140 e pouco depois de Cristo. 130 e pouco depois de Cristo.
É todo um trabalho, a arqueologia é impressionante. Em grego. Os manuscritos do Mar Morto são os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento, porque eles são datados de antes de Cristo. Eu vou mostrar a foto. É impressionante. Olha, por exemplo, como são manuscritos. Isso daqui é um desses manuscritos, Mimi, do Mar Morto, foi achado nas cavernas de Qumran, do lado do Mar Morto. Isso daqui é parte do livro de Gênesis, em hebraico. Do lado do Mar Morto, numa caverna. A história é muito legal. O pastor de ovelhas encontrou as cavernas. E isso, gente, é interessante. Foi achado em 1948, bem quando o Estado de Israel ia ser criado, né? E foi achado muitos rolos, muitos pergaminhos, muitos, em potes, né? Não só de escritos do Antigo Testamento, mas de escritos da própria comunidade deles, da comunidade de Qumran, uma comunidade que viveu ali, que tinha esses manuscritos e usava esses manuscritos. Foi achado lista de compra, foi achado um monte de coisa, né? Tudo que era da sobrevivência deles. Esse daqui, olha o tamanho. Olha aqui, isso daqui é o livro de Isaías, dos manuscritos de Qumran, manuscritos do Mar Morto, livro de Isaías, pergaminho de Isaías. Aqui. Está acabando tudo isso daqui. Isso daqui é uma tábua de genealogia. Não é da Bíblia, mas é muito semelhante aos Toledotes do Antigo do Gênesis. Muito semelhante. Provavelmente Moisés, quando consulta os Toledotes, consulta uma tábua dessa, de argila. Desse tipo. Quando fala assim, esta é a genealogia de Adão, e Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, e Enos gerou Cainã, e Cainã gerou Malael, é uma tábua muito provavelmente desse tipo. Isso daqui já é manuscritos compilados, aqui é chamado de códex. Códex são como que manuscritos compilados, digamos assim, às vezes, muitas vezes escrito até em madeira, que aí você já tem uma compilação maior, já é próximo de um livro, tá vendo? Que é um atrás do outro. Aqui não dá para ver direito, mas aqui, ó, tá um monte de manuscrito empilhado, já com a orelhinha já. Isso daqui já é mais do século V depois de Cristo, certo? Já é mais recente, mas mesmo assim, são achados importantes. Isso daqui, por exemplo, ó, isso daqui são as cavernas de Qumran, do lado do Mar Morto. O Mar Morto está aqui, ó, aqui está o Mar Morto, e aqui são as cavernas. Tá vendo o buraquinho aqui, ó? Você entra ali dentro. E ali estavam potes onde foram achados esses manuscritos. Oi? Como foi? Parece que foi uma ovelhinha, né, que se perdeu. Não lembro da história direito. Eu acho que era uma ovelhinha que se perdeu, aí ela caiu num buraco, depois numa caverna. Aí o pastor foi procurar e ele deixou cair alguma coisa e viu que tinha aí ele ouviu um negócio quebrar, assim. Aí ele, sei lá, se jogou lanterna, não sei o que, e viu um monte de pote, assim. Aí era todos os potes da Bíblia. Aí começou um monte, nossa, o que achou? O que é isso? Aí foram... É o maior achado arqueológico, talvez, da história, esses achados aqui. Porque os manuscritos que nós tínhamos do Antigo Testamento eram do ano 1000 depois de Cristo. Dos monges já, né? Já era dos monges. Não dos monges não, tipo monge, mas judeu. Entendeu? Mas depois de Cristo. Agora isso aqui é de 1948, mas os manuscritos que foram achados aqui é de antes de Cristo. Entendeu? Então do ano 1000 a gente avançou 1000 anos para trás em termos de veracidade do manuscrito. Ou seja, esses manuscritos são mais antigos, portanto eles são mais valiosos. Eles conferem mais autoridade. Entendeu? Porque um manuscrito de um judeu da Idade Média, você fala, como é que garante? Claro que esse judeu consultou outros manuscritos, ele não saiu da cabeça dele, ele consultou outros, mas esses outros que ele consultou não existem mais, se perderam. Só sobrou o que o judeu escreveu no ano 1000, lá na Rússia, inclusive, que é o Códice de São Petersburgo, Leningrado.
Então, tinha-se muita dúvida. Os críticos acusavam demais o Antigo Testamento. Falando, mas que certeza nós temos, entendeu? Que o Antigo Testamento que nós temos na mão hoje é o que Moisés escreveu. É o que os antigos escreveram. Agora, com os manuscritos achados em Qumran, pronto. Aí você tem mais veracidade, historicidade do texto bíblico do Antigo Testamento. Ok? Isso é a Bíblia. São textos escritos. Lembra que o pastor falou no domingo que a gente veio? Escrevendo no papiro. Lembra do papiro que ele falou? No Novo Testamento, escreve em papiro. É esse tipo de folha aqui. Isso aqui é papiro. Certo? Conforme os autores do Novo Testamento iam escrevendo, lembra que o pastor falou, envia a carta para Laodiceia. Por exemplo, Paulo escreve para os Colossenses, certo? E lá na carta dos Colossenses ele fala que esta carta seja lida também em Laodiceia. Então as pessoas iam passando, aí eles copiavam o que Paulo escreveu, manda para tal igreja. Imagina a gente aqui, recebe a carta de Paulo aqui num papiro, certo? E aí você vê Paulo falando assim, ó, envia também para os irmãos lá de Piracicaba. É tipo isso, gente. É exatamente isso, a distância inclusive é a mesma praticamente. Então o que a gente faria? Para a gente poder ter uma cópia junto com a gente copia e manda para o de Piracicaba, mas a gente tem uma aqui também. Claro, eles não tinham impressora, então eles copiavam à mão. Da parte de Deus. Já no Antigo Testamento, isso geralmente acontecia em tábuas de argila. Depois de um tempo, começou a se usar o papiro. E aí, para você fazer uma cópia, você precisa ser consagrado, porque você está escrevendo a palavra de Deus. O judeu não pode nem pronunciar o nome de Deus em vão. Então, o judeu, quando ele chegava no nome de Yahvé, o tetagrama, YHWH, certo? Que é traduzido na nossa Bíblia por Senhor. Por que é traduzido na nossa Bíblia por Senhor? Porque o judeu tinha medo de falar o nome de Deus em vão. E Yahvé é o nome de Deus. Então ele tinha medo de falar o nome de Deus, aí ele começou a colocar Senhor no lugar de Yahvé. E cada vez que ele chegava no nome de Yahvé, ele estava com a cópia aqui, com o que ele está copiando. E aqui ele está escrevendo. Quando ele vai escrever o nome de Yahvé, ele vai, lava 7 vezes a mão, volta e escreve. Cada vez que chegava no nome de Deus. Então era uma preciosidade para escrever aquilo incrível. E assim foi indo. E cópias. E aí hoje a arqueologia, ela trabalha para ir achando essas cópias desses tempos. E vai achando, e daqui a pouco vai achando mais, daqui a pouco vai achando mais. Hoje, do Novo Testamento, nós temos 5.000 cópias, manuscritos do Novo Testamento. Até que, com o avanço da técnica dos manuscritos, surgem os pergaminhos, que aí já são papiros maiores, compridos, que você enrola. Que é isso daqui, um pergaminho. Você enrola papel. Isso é antes do livro, tá? Não é livro ainda, é pergaminho. E aí aqui nós temos um exemplo de um pergaminho do Antigo Testamento e aqui de um manuscrito do Novo Testamento. E aí você vai reunindo. Hoje, o que a arqueologia faz? Ela reúne tudo que se tem de manuscrito, de cópia, reúne tudo. Compara tudo, coloca uma do lado da outra. Então pega João 1, pega todas as cópias que existem. João. Aí vamos ver. Compara tudo, vê se tem diferença uma com a outra. Entendeu? Por exemplo, você pega no grego, diversas cópias em grego escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ponto. Aí você pega esse texto, João 1, em diversas cópias, diversos manuscritos, milhares de manuscritos, compara todos eles para ver se tem alguma diferença entre eles. É assim que a ciência funciona hoje para trazer a Bíblia para sua mão. Tá? É um trabalho de cientista, não é um trabalho de religioso, tá, gente? Não é um trabalho de religiosos, não são pastores que fazem isso. São cientistas, arqueólogos que fazem isso. Compara tudo, vê se tem diferença.
Às vezes vai ter diferença num acento que não esqueceu de pôr. Às vezes vai ter diferença numa letrinha. Comparou tudo? Tá igual? Tá. Agora faz isso com o versículo 2. Faz isso com todo o texto da Bíblia. Todo o texto da Bíblia. Terminou de fazer? Agora você tem um texto comparativo com todos esses outros. Aí você publica o Novo Testamento grego. Aí você publica por impressora. Olha lá. Tá entendendo? Gente, para se chegar nisso daqui, precisa passar por toda essa comparação. Entendeu? Aí vem o brasileiro, aqui no Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil, pega isso daqui, está em grego, e traduz. Eu passei, mas depois passa todo mundo. Pega isso daqui e traduz para chegar nisso que você tem na sua mão hoje. Entenderam todo o processo? Nessa língua foi escrita o Novo Testamento. O mesmo processo com o Antigo. Para se chegar nisso daqui, o Antigo Testamento em hebraico, passou-se pelo mesmo processo. E para você ter na sua Bíblia escrito NOPRINCIPIO CRIOUDEUS, no princípio criou Deus os céus e a terra, com essas letrinhas em português, você teve que passar por todo esse processo para chegar até daqui e para chegar na Bíblia que você tem hoje. Ok? Isso é a Bíblia olhando do ponto de vista de um observador, sem envolver aqui a fé. Para se chegar nisso, precisou passar por todo esse processo. E detalhe, você lê da direita para a esquerda, tá? Não, esse daí é da esquerda para a direita. Aqui é da direita para a esquerda. É, ali a capinha é ao contrário, é tipo assim, ó. Você começa assim, ó. Começa... Gênesis está no... É. O João me deu há 3 anos atrás, eu nunca tinha tido coragem de escrever para começar agora. Passa para eles verem rapidinho agora, Helena. Olha, vejam lá em hebraico, o Antigo Testamento em hebraico, para vocês verem como é que é. É de trás para frente, então começa daí, ó. Você abre aí onde você está. Isso. Aí é Gênesis. Não, aí onde você está é Gênesis. Oi? Por que é do lado da direita para a esquerda? Porque o sol nasce a leste e se põe no oeste. Então, direita e esquerda. Da direita e esquerda. A ordem é diferente, a divisão é diferente. Eu vou explicar sobre isso. Tá bem? Não é psicológico. Não. A gente é a divisão grega. Não, a escrita toda. Então tudo fica. Gênesis, da direita, entendeu? Depois Êxodo. Primeiro o Pentateuco, aí vem os históricos, aí vem os poéticos, aí os proféticos, termina com os proféticos. Isso na nossa, né? Na nossa. Gente, então, eu vou explicar já sobre essa questão da divisão. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é o que nós cremos, mas ela também é um conjunto de livros, escrita por homens inspirados por Deus, escrita para um ouvinte primeiro, isso é muito importante.
Quando Paulo, gente, imagina Paulo agora. Põe na sua cabeça que você é Paulo. Imagina Paulo. Quando ele escreve para os Colossenses, para os Filipenses, para os Tessalonicenses, seja para os enses que for, o que você acha que ele está pensando? Neles. Ele está escrevendo para quem? Primeiramente, ele está escrevendo para um público primeiro, para um ouvinte primeiro. Paulo, num primeiro momento, é essa a primeira preocupação dele. Depois, ele percebe que esse texto serve também para todas as igrejas. Mas, primeiramente, ele pensa nesse ouvinte. Isso é muito importante. Porque se a gente não entende isso, a gente descontextualiza a Bíblia. Por exemplo, ele cita nomes mesmo, né? Cinti, Evódia, não sei o que. Saúdem tal pessoa. O problema dela. Exatamente. E é escrita em diversos contextos e épocas diferentes. Agora, o que a Bíblia é para nós como crentes? Palavra de Deus, sim, mas o que significa ser palavra de Deus? Por que palavra de Deus? Porque ela é uma revelação. Na teologia, nós aprendemos que existem dois tipos de revelação de Deus. O ser humano pecou. O mundo está em pecado. O mundo está em ruínas. Para que haja salvação, Deus revela a salvação. E Deus se revela. E aí existem duas grandes revelações de Deus para nós. Quais são elas? Uma nós estamos falando dela. Qual é? A Bíblia é uma revelação de Deus. Qual é a outra revelação de Deus para a humanidade? Tem três, na verdade, né? A natureza tem a mesma forma de revelação, não? Oi? É uma forma A criação. A É a segunda. É? Sim. Mas tem uma terceira? Não. Não? Na teologia não. Sério? Sim. Não era que o Edson falava um negócio assim? Tipo, três manifestações de Deus, uma coisa assim. Não, é o que tem de macro, talvez tenha outras subdivisões, mas de macro nós temos revelação geral e revelação especial. Quais vocês acham que é? Qual você acha que é a revelação geral? Existe a revelação geral e a revelação especial. Qual que você acha que é a geral? Criação, é para todos. E a especial? A Bíblia. A Bíblia é a revelação especial. O mundo está em pecado. Deus quer se revelar para esse mundo, mostrar que Ele é o Criador e mostrar que Ele é o Salvador. Criador e Salvador. Essas duas coisas precisam ser reveladas para o mundo, certo? Para Deus revelar essas duas coisas, Ele dá duas revelações para o mundo, dele mesmo, do que Ele é. Deus se revela para o mundo de duas maneiras. Por meio da... Tá, a gente já chega lá. Jesus, Ele é uma dessas revelações, porque Ele é a palavra de Deus. Entendeu? Porque justamente a Bíblia é, vamos lá, dessas duas revelações, essas duas maneiras de Deus se revelar para a humanidade, uma delas é uma revelação geral, que Deus se revela como Criador. Por isso que Paulo em Romanos 1 vai dizer que os homens todos são indesculpáveis por não acreditar, não conhecerem o Deus Criador onipotente. Não está falando de salvação, está falando de criação. Então, Deus se revela como Criador por meio da revelação geral, que é a criação. E Deus se revela como Salvador por meio da revelação especial, que é a Bíblia. E o que é o conteúdo dessa revelação especial? Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Então, Jesus, Ele é o conteúdo da revelação especial. Ok? Dica de literatura para se você quer entender um pouco mais como funcionou essa transmissão de manuscritos, como que funcionou essa divisão, se você quer entender o que significa inspiração da Bíblia, como que o cânon foi fechado, como que foi aceito esse livro e aquele não, por que que o apócrifo de Tomé não foi aceito, o evangelho de Mateus foi, todas essas, para mais dúvidas e mais informações, arrasta para cima, não, é o livro Introdução Bíblica do Norman Geisler, certo? Isso.
Existe uma versão mais reduzida, que é essa daqui. Essa daqui é uma versão menorzinha. Se você quer uma versão mais rebuscada, mais detalhada, essa versão aqui é maior. Mas é uma literatura muito boa. É. Os dois É. Sim, os dois juntos. Então, o Norman Geisler, Fundamentos Inabaláveis. A criação revela o Criador. Ok? É a revelação geral. Revelação geral. A revelação geral é a natureza, é a criação. O Criador. Isso é indiscutível, gente. Todas as religiões acreditam num Criador. Talvez não seja o mesmo Deus que nós, mas é nítido. Entende? Negar, no mínimo, esse start de um Criador, de uma mente inteligente, que seja para dar o Big Bang, tá? Vamos ser bem... Que seja para isso. Negar até mesmo isso é o mais dos absurdos do ser humano. Entende? Porque toda a humanidade acreditou no mínimo em alguém que fizesse assim para iniciar todas as coisas, mesmo que fosse para dar o Big Bang, até 200 anos atrás. Ok? Sempre se acreditou nisso. Por isso que Paulo está falando, os homens são indesculpáveis, está na cara, é só olhar para a criação que você deduz que existe um Criador. É o que Paulo está dizendo. Mas para a salvação é preciso de uma revelação especial, que é Jesus Cristo, mas ele vem por meio da onde? Da palavra de Deus. Não tem como você conhecer Jesus Cristo se não for pela Bíblia. Ok? Ela é quem dá a revelação de Jesus. Por exemplo, o Miller de Erickson vai dizer assim, ó. Se não dá para ler, eu leio. Não dá. Como Deus é infinito e os seres humanos são finitos, se estes quiserem conhecer a Deus, se você quer conhecer Deus, tal conhecimento deverá ocorrer pela iniciativa do próprio Deus em se revelar. O que ele está dizendo? Para nessa frase. Se você, que é um ser finito, limitado, quer conhecer algo infinito e ilimitado, você não consegue se o infinito não se revelar para você. Você, pelas suas próprias forças, não consegue conhecer o infinito, porque você é finito. Você só consegue conhecer a Deus porque Ele toma a iniciativa de se revelar para você. Por meio de qual revelação? Bíblia, principalmente, que é especial, revelação especial. Há duas classificações básicas de revelação. A revelação geral é a comunicação que Deus faz de si mesmo a todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. A revelação especial envolve a comunicação e as manifestações particulares de Deus a respeito de si para certas pessoas em determinadas épocas, as quais se encontram à disposição hoje somente mediante a consulta da Bíblia, dos textos sagrados. Como será possível, agora o Franklin Ferreira que fala, como será possível conhecer a salvação que Deus graciosamente nos concede? A revelação especial é a revelação sobrenatural de Deus, através da qual o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores por meio de Jesus Cristo, para a sua glória. E quais são os meios da revelação especial? Como vemos a Escritura? Ela é uma produção humana ou é a graciosa revelação de Deus aos pecadores? Ou é as duas coisas? Vocês estão entendendo? Agora, vamos pensar mais sobre o que é essa revelação especial. Olha o que Norman Geisler diz sobre a Bíblia como revelação especial. A Bíblia alega ser um livro de Deus. A própria Bíblia alega isso para si. Depois a gente vai ver esses textos. A própria Bíblia diz de si mesma, o texto diz de si mesmo que ele é um texto que vem de Deus. Alega ser um livro de Deus e ter uma mensagem com autoridade divina. Na verdade,
os autores bíblicos dizem ter sido impelidos pelo Espírito Santo a expressar as suas palavras. Que sua mensagem chegou até eles por revelação, de forma que as suas palavras foram sopradas ou inspiradas pelo próprio Deus. O próprio Paulo diz que ele é impelido a falar a palavra de Deus. Então, o próprio texto bíblico, ele se reivindica. Está entendendo? O próprio texto bíblico reivindica para si mesmo a autoridade divina. Quando você olha para ele, o texto bíblico diz que ele é a autoridade divina. A questão é como saber se de fato ele está falando a verdade. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus sobre si mesmo. Como eu sei se é verdade isso? Está entendendo? Jesus também falava, exatamente. Exatamente. Então esse é um primeiro ponto muito importante. Quando falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é somente a gente que está falando. Por exemplo, você lê um poema qualquer, fala, meu Deus, isso é coisa linda, olha que coisa maravilhosa, certo? Ok, amém. Falou aí. Agora, isso é a sua análise. O texto em si mesmo disse que ele é isso? Não. Agora, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz sobre si que ela é a autoridade divina. Isso é um primeiro ponto. Ela alega para si, ela se reivindica como palavra de Deus. O texto diz isso. A gente vai ver esse texto depois. Não vou ler tudo isso aqui, mas depois vocês leem. Podemos ler então. As informações deviam conduzir à aproximação. Por isso, as informações reveladas sempre foram bem seletivas. Por exemplo, conhecemos muito pouco sobre Jesus do ponto de vista biográfico. Nada sabemos sobre sua aparência, suas atividades características, seus interesses ou gostos. Detalhes, como os que são geralmente encontrados em biografias, foram omitidos porque não eram importantes para a fé. Nosso relacionamento com Deus não depende de sabermos se ele era alto ou baixo, se falava num tom de voz mais ou menos grave. O que ele está dizendo? Que essa revelação especial, o que está nela é o que importa para o seu conhecimento de Deus. O que você precisa saber para conhecer esse Deus que se revela especialmente, está aí. Talvez, muitas vezes, não seja a Bíblia um escrito como você espera. Porque Deus é assim, assim, assado. E Ele é assim, 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 assado. Uma descrição categórica, detalhista sobre como Deus é. Não. Mas o que você precisa, o que você necessita saber, está aí. Entendeu? Que é necessário. Alguém abre para mim em 2 Pedro 1, versículo 20, pode ser o Júnior. 2 Pedro 1, esse primeiro texto aqui. Hillary, abre para mim em 2 Timóteo 3,16. Amor, abre para mim em Deuteronômio 18,18. Mimi, abre para mim em 2 Samuel 23,2. Tem nenhuma aí? Pega a minha aqui. Abre em Isaías 59:21. E alguém já deixa aberto também, fora o texto que você já está aberto, em Zacarias 7:12. Isaías 59:21.
Alguém já abriu Zacarias? A Mimi já abriu. Zacarias 7:12. Nossa, até chegando na hora. Todo mundo presta atenção no texto que cada um vai ler, porque aqui nós estamos falando de textos que falam sobre a inspiração do Antigo Testamento. Ok? Júnior, lê 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram ouvidos pelo Espírito Santo. Ouviram isso? Nenhuma profecia foi dada por vontade particular dos homens. Está falando do Antigo Testamento, Pedro. Mas foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus a falarem as palavras de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É o que Paulo está falando. Está se referindo ao Antigo Testamento também. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta. Ela é capaz do quê? De corrigir, de disciplinar, de preparar o homem para ser um servo de Deus. Paulo falando do Antigo Testamento. Está vendo? Está dizendo que toda a Escritura, tudo que está escrito ali é inspirado por Deus. A palavra inspirado no grego é theopneustos. A ideia é de soprada por Deus. Está entendendo? Foi soprada por Deus, inspirado. Deuteronômio 18:18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Levantarei um profeta no meio de vocês, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Estão vendo? Esse tipo de texto tem em todo o Antigo Testamento. 2 Samuel 23:2. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. Davi falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele fala por meio da minha língua, das minhas palavras. Olha isso. Ele sabia que estava sendo inspirado. Então a inspiração não é algo que nós... Vou tirar. A inspiração não é algo que nós atribuímos ao texto, é algo que o próprio texto já diz sobre si. Isaías, está com você, Mori? Sim. 59:21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Olha isso. Cada profeta reivindica esse tipo de autoridade para a palavra que ele está falando. Zacarias 7:12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Está vendo? Os profetas que já nos precederam, que o Senhor falou por meio deles. Então, nós temos isso sobre a inspiração do Antigo Testamento. E sobre a inspiração do Novo? Novamente, 2 Pedro, ainda, aproveita que já está aberto, 3:15, 1 Timóteo 5:18, abre os dois de 1 Coríntios, por favor, já está fácil, capítulo 2, versículo 10 e 14:37.
Mimi, abre Gálatas 1:12. Eu abro Apocalipse 1 e 22, 9. Coríntios 2:10 e Tá aqui, ó. Ah, não tá indo. É que saiu da tela cheia. Pode ler, Júnior. Isso. E tendo por salvação a unanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, nós escrevemos, segundo a sabedoria que ele nos dá. 16 também é. Como faz também todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há poucos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras. Olha isso. Própria versão. Pedro falando dos escritos de Paulo. Falando que as pessoas distorcem as palavras de Paulo como distorcem as demais escrituras. O que Pedro está dizendo? Que o escrito de Paulo está no mesmo nível de inspiração que o Antigo Testamento. Entenderam? Existem pessoas que estão distorcendo os ensinos do apóstolo, nosso amado irmão Paulo, como também distorcem as demais escrituras. Então Pedro já considerava o que Paulo escrevia como escritura sagrada. O Pedrão! Vocês estão entendendo, gente? Pedro considerava o que Paulo escrevia como escritura sagrada. 1 Timóteo 5,18. Você pode pensar, nossa, não tem nada a ver, né? O que ele fez aqui, gente? Ele disse assim, ó, como está escrito como está nas escrituras sagradas, o trabalhador é digno do seu salário. Ele está citando o que aqui? Mateus. Paulo cita Mateus, chamando o livro de Mateus de escritura sagrada. Estão entendendo, gente? As de 1 Coríntios. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Até o 13, né? Delas, até o 13. Isso. Pois Não, o 10 e o 13, acho. delas também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Perfeito. Essa tá claro, né? Tá reivindicando para si a autoridade divina. E 37, né? 14, 37. Isso. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Gente, esse texto talvez seja um dos mais necessários para a igreja de hoje. Por quê? Tem muita gente que se autoproclama profeta. Eu sou o profeta do Altíssimo, porque eu falo a palavra de Deus. Só que geralmente quem faz isso não estuda a Bíblia. Geralmente, hoje em dia, muitos pastores de diversas igrejas, especialmente neopentecostais, estilo universal, esse tipo de coisa, eu sou o profeta, né? Ama falar que é profeta e não conhece nada da Bíblia, ou se conhece, interpreta muito errado. O que Paulo está dizendo? Se você acha que você é profeta, então julgue, ou espiritual, então julgue que o que eu estou falando é palavra de Deus.
Ou seja, se você quer ser profeta ou espiritual, estude as palavras de Paulo. É isso que ele está dizendo. Mas você não pode Porque- achar que é profeta. Porque a sua profecia só pode estar embasada em uma coisa, na palavra de Deus, que já foi revelada. Entenderam? Apocalipse 1:1. Gálatas 1:12. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo falando. Apocalipse diz revelação de Jesus Cristo. É o primeiro versículo de Apocalipse. E depois vai dizer, se você acrescentar ou tirar qualquer palavra deste livro, as maldições deste livro cairão para você. Então, de Apocalipse, justamente. Selos que falam, imagina, Outros exemplos de como a Bíblia se reivindica como palavra de Deus. Por exemplo, esses textos aqui são textos do Antigo Testamento, que claramente dizem que é palavra de Deus. Tipo, assim diz o Senhor, Deus disse, Javé disse, certo? Aí, quando o Novo Testamento cita esses textos, ele chama de Escritura Sagrada. E vice-versa. Alguns textos do Antigo Testamento que já são chamados de Escritura, o Novo Testamento, quando cita, chama Palavra de Deus. Então, essa ideia de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento eram Palavra de Deus e Escritura Sagrada, já se conversavam e se confluíam desde o começo. Desde o começo. Não é algo que a igreja inventou. Está entendendo? Mas o que é a inspiração? Quero que vocês me respondam. O que significa a Bíblia ser inspirada por Deus? Como assim? Reproduzindo o reino de Deus, ou algo do reino de Deus, a vontade de Deus, em palavras. Ou como Jesus. No Antigo Testamento ele estava lá, mas não estava em carne. No Novo Testamento, como fosse a Escritura. Foi inspirado, entendeu? Já algo mais concreto. Se tornou visível, expressado. Uma boa relação. O que mais significa a Bíblia ser inspirada? Então, aí entra uma coisa. Sim, é uma maneira de Deus falar com a gente. Mas qual é a diferença do que você sente quando você está orando e crê que é Deus falando com você? Ou de alguém que entrega uma profecia para você, para sua vida? Certo? Qual que é a diferença de tudo isso? Tudo isso é falar de Deus. Ou quando você sente a presença de Deus vendo o mar, são maneiras de Deus falar, certo? Qual que é a diferença destas maneiras para a Bíblia? Perfeito. Isso é inspirado. Inerrante. O que você sente vendo o mar, e acredita que é Deus falando com você, pode ser Deus, mas é incerto. Você não tem a plena convicção. E mesmo que você tenha, a sua experiência tem que ser filtrada pela Bíblia. Porque se você doutrina a sua experiência, torna a sua experiência palavra de Deus no mesmo nível da Bíblia, você vai criar uma nova denominação. Geralmente herética. Então tem um monte de gente que fala que foi pro inferno, teve visão do inferno.
Teve a famosa história da mulher que foi para o inferno. Sabe o que ela viu? Não, sabe o que ela viu no inferno? Ó, a experiência. Ela falou, Deus me levou para o inferno, me mostrou o inferno. Tá, o que ela fala que não tinha no inferno? No inferno só tinha mulher de cabelo cortado. E aí? Homem sem barba. Não, eu lembro que uma vez a gente foi numa igreja quando a gente era pequeno, e aí o pastor começou a pregar que ele teve um sonho, que um anjo arrebatava ele, e que aí ele ia para o céu e o anjo falava assim, olha, aqui nessa gavetinha eu guardo tudo que as pessoas já, não sei o que, de erro, era alguma coisa assim. E aí ele falou que eram todas as pontas de cabelo cortadas das mulheres, ele falou para as igrejas. Aí meu pai, o pai e a mãe falaram assim, não vai daqui, a gente levantou no meio do culto e saiu assim. Esse tipo de experiência, a pessoa que está falando isso, ela acha que foi Deus que mostrou para ela, certo? Então ela acha que foi Deus que falou com ela. Qual é a diferença dessa experiência com a Bíblia? Essa experiência não foi filtrada pela Bíblia. Por quê? Ela é errante, porque ela é uma experiência humana. Pode ser Deus falando com você? Pode, Deus fala com a gente, mas a nossa interpretação do que Ele falou pode ter diversas maneiras de interpretar. Sonhos, visões, pode ter diversas maneiras. Tudo isso é válido. O Senhor pode dar visões, pode dar sonhos, pode dar experiências, pode falar com a gente de modo audível, pode. Mas se tiver contrário ao que está na Bíblia, não foi Deus. Porque a Bíblia é a nossa. Ou seja, o seu sonho, a sua visão, a sua experiência não foi inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada. Estão entendendo a diferença? Então essa inspiração não é uma inspiração poética, igual a Mimi fica inspirada quando desenha. Nossa, a Mimi estava inspirada hoje, desenhou bem pra caramba. Sei lá. Não é esse tipo de inspiração. É um tipo de sopro que confere autoridade divina. O tipo de inspiração da Bíblia não é esse tipo de inspiração poética. Então olha o que diz Norman Gardner. Fazendo uma combinação das passagens que ensinam sobre a inspiração divina, descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens, movidos pelo Espírito, escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Por isso a Bíblia, gente, é a nossa única regra de fé e prática, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente pratica como cristão. Única regra. Ela é a nossa segurança. Estão entendendo a diferença? Deus pode falar com você, pode ir, a gente quer, e Ele vai falar com a gente. O Espírito será derramado, teremos sonhos, visões, etc. Tudo isso vai acontecer, mas tem que ser filtrado pela palavra de Deus. Porque as visões, os sonhos, as profecias não são inspiradas como a Bíblia. Graças a Deus nós temos a Bíblia, gente. Imagina se não tivesse. Imagina se dependesse da experiência de cada um aqui. Não, porque Deus falou isso comigo, Deus falou isso com você, Deus falou isso com eu. Ia virar uma bagunça, se nós não temos um norte. Estão entendendo? Por isso que a revelação é especial, é inspirada, é inerrante, é autoridade. Agora, quais são os 3 elementos da inspiração? Vamos então tentar definir como que acontece essa inspiração da Bíblia. 3 elementos aqui que o Norman Geisler aponta. Causalidade divina. O que significa isso? Deus é a causa da inspiração. Ou seja, Deus é quem é a fonte da mensagem que o autor bíblico vai propagar. Causalidade, ou seja, a causa da mensagem é Deus, está em Deus.
que é isso? É Deus quem causou em Paulo o desejo de escrever uma carta para os Colossenses. E é Ele quem causou, é Ele quem foi a fonte do conteúdo do que Paulo pregou. Estão entendendo? Ele é a causa dessa mensagem, desse conteúdo. Mas Deus não chegou para todos nós do céu, chegou falando direto: escutem o que eu estou dizendo. Não, Deus tem uma mensagem para nós, mas Ele usa uma mediação, um meio para essa mensagem chegar até nós. Qual é esse meio? Mediação profética. O que é isso? Os homens que Deus usou. Então Deus não fala conosco direto assim, pela Bíblia. Ele usa os homens para falar com os homens. Por isso Deus fala na linguagem dos homens. Gente, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Isso significa que essa é a língua que está nos céus? Que Deus fala com os anjos? Não. Entendeu? Ele usou da linguagem humana. Ele usou da linguagem humana. Ele não falou com a língua que ele fala com os anjos. Então ele inspirou o profeta, e o profeta falando na sua linguagem, com as suas palavras, ele passa essa mensagem para esse público. Está entendendo, gente, a diferença? Por quê? A maneira de Paulo escrever é igual à maneira que Moisés escreve? É ou não? É muito diferente. Moisés começa seus livros falando graça e paz, da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. O jeito que Davi fala é igual ao jeito que Moisés fala? O jeito que Moisés fala é igual ao jeito que Paulo fala? O jeito que Paulo fala é igual ao jeito que Pedro fala? Não, gente, por quê? Mediação profética. Deus usa de um canal para falar a sua palavra, entendeu? Entenderam, gente? Ele usa de um canal, de um meio para falar a sua palavra. E aí, qual é o resultado disso? O escrito. Quando Moisés recebe essa inspiração de Deus, ou seja, Deus coloca no coração de Moisés: Moisés, fale isso e isso para o povo. Vamos supor aqui, tá? Vamos imaginar como seria isso. Deus chega para Hillary, fale para Ruth que eu a amo. Fala para ela. Ruth, Deus te ama. Beca, estou te inspirando agora, sou Deus. Fala para Ruth que eu a amo. Mimi, fala do seu jeito então. Viu a diferença de como a Mimi falou de como a Beca falou? Isso é inspiração, entendeu? Isso é mediação profética. Não, você não. Mas eu estou dizendo assim, os escritores, a gente está fazendo uma imaginação de se estivéssemos inspirados aqui, não estamos. Então, o Moisés recebeu uma mensagem, um conceito de Deus, uma mensagem de Deus, certo? E ele falou com as palavras dele, aquilo que Deus mandou ele falar. Paulo recebeu também uma mensagem, entendeu? E aí Deus falou, inspirou Paulo, fale para aquele povo sobre isso. E ele falou com as palavras dele. Pedro falou com as palavras dele. Vocês estão entendendo? Por isso que é a diferença? É. Aí eu tava falando meio mal, mas aí aconteceu isso, aí eu senti que daí a gente falou pra mim, não, é muito então. Aí tipo, exatamente. Vocês entenderam como que funciona a inspiração?
Então, gente, a inspiração, ela não é um ditado. Entendeu? Entendeu a diferença? Por exemplo, Hillary, escreva. Eu, não sei o que, não é ditado. Entenderam a diferença? É inspiração, mas tem autoridade, porque Deus está conduzindo essa pessoa para, com as palavras dela, falar o que Deus colocou no coração dela. Por isso a Bíblia, gente, é 100% divina e 100% humana. Quem que é 100% humano e 100% divino? Jesus. Por isso ele é a palavra de Deus. Por isso a semelhança, por isso que você falou é perfeito. Assim como Jesus, a Bíblia também é 100% humana e 100% divina. E inerrante, sem pecado, sem problema, sem erro, como Jesus. Então, Jesus não era Deus? Jesus não era 100% Deus? Era, não era? Mas ele ficava cansado, não ficava? Ele ficava cansado? Jesus não dormia? Por quê? Porque ele também é 100% humano, não é? Jesus sentia dor. Deus falou para vários profetas do mesmo jeito. Deus falou para Moisés: tipo, eu amo a nação de Israel, eu fiz uma aliança com eles. Moisés foi lá e deu em forma de regra, ordem. Por exemplo? Falou a mesma coisa para Davi, Davi escreveu uma música Você está entendendo? sobre isso, né? Sobre esse fato. A diferença de como Deus inspira. Por isso que a maneira de Moisés falar é diferente de Davi, é diferente de Paulo, é diferente de Pedro. Está entendendo? Assim como Jesus, a Bíblia é 100% divina e 100% humana. É dupla autoria. Deus não aniquila o ser humano autor. Está entendendo? Deus não tira, não aniquila os sentimentos de Paulo. Ele usa dos sentimentos de Paulo para escrever sua palavra. Porque se ele aniquilasse o fator humano da inspiração, a linguagem bíblica ia ser 100% a mesma. Oi? Então, aí que é diferente. No nosso caso, sim. Se Deus manda a gente falar algo, se Deus me manda falar algo para você, os meus sentimentos podem interferir na maneira como eu vou falar, porque não está inspirado. Agora, como Paulo estava inspirado naquele momento, Deus controlou esses sentimentos a ponto de não distorcerem o que ele estava querendo dizer. Entendeu a diferença? Por isso que a Bíblia é inspirada. Porque quando Paulo escreve, quando aquela tinta encosta naquele papiro, aquilo que está sendo escrito, Deus está conferindo a autoridade dele, da palavra de Deus, mas usando o fator humano. Não aniquila o fator humano. Entendeu? Por isso que a Bíblia é igual a Jesus. 100% Deus, 100% homem. Mas sem erro, sem distorção. Exato. Pode dar, Zé. Não é uma possessão. Deus não faz isso, gente, como os demônios fazem. Oi? Exatamente, não é uma possessão. Deus entra em Moisés, e Moisés fica assim, ó. Porque Deus mandou. Não é isso, gente. Não é igual os espíritas. Vocês já viram a psicografia de Chico Xavier, o espírita? Ele ficava assim, ó. Começava a escrever as coisas. Aí você vai ver, era a carta de um demônio para uma pessoa, de um familiar que morreu. Mas era uma possessão, ele não sabia o que ele estava escrevendo. Não. Os autores humanos sabiam o que estavam escrevendo. Eles não estavam fora de si. Eles estavam inseridos. Porque Deus falou na língua dos homens, isso é maravilhoso, gente. A Bíblia é o único livro que traz esse sentido de ser 100% divino, e ele reivindica a autoridade divina para si, e 100% humano, como Jesus. O problema nosso é que, assim como algumas heresias da história da igreja, que achavam que Jesus era só humano ou só divino, a gente também faz isso com a Bíblia. Às vezes a gente acha que a Bíblia é só divina. Entende?
Então, você nem analisa o contexto do que ele está escrevendo, e você acha Quem escreveu, né? nem quem escreveu, nem como escreveu, em que contexto escreveu. Aí você pega um trecho lá descontextualizado, isola esse texto do contexto, nem tenta entender o texto direito, fala, é a palavra de Deus, e tenta aplicar para a sua vida. Abre a Bíblia assim. Tem uma historinha engraçada. Tem uma historinha engraçada que a pessoa falou assim, Deus, fala comigo. Aí ele abre a Bíblia assim, aí ele lê assim, ó, e Judas traiu Jesus. Aí ele, nossa. Não, ele fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer? Aí ele abre a Bíblia assim, Judas traiu Jesus. Ele, nossa, que coisa estranha. Não, Senhor, fala comigo, Senhor. Trair Jesus, nunca vou trair Jesus, né? Aí ele abre assim, e Judas foi e se matou. Ai, credo! Não, Senhor, eu não posso me matar. Aí depois ele abre de novo e fala assim, o que tem de fazer, faz depressa. O que é isso? É desconsiderar o fator humano da Bíblia, o contexto histórico. Textos famosos, a gente sempre fala isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas põem isso em caminhão, põem isso em carro, põem isso em tudo, né? Aí, o que é isso? A pessoa esquece que a Bíblia tem o fator humano. Ela acha que tudo é espiritualizado na Bíblia. Tudo é místico, como se fosse um abracadabra. Ela acha que é como se fosse um passe de mágica, um abracadabra. Então qualquer texto que eu pegar ali direto vai ter alguma aplicação aqui na minha vida assim, desconsidero o fator humano, pego tudo posso naquele que me fortalece e interpreto assim. Tudo que eu quiser na minha vida eu vou ter porque eu tenho Deus que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Desconsiderou o fator humano. Aí quando você vai para o texto, você vai ver o quê? Que o texto está dizendo, Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei viver na pobreza, sei viver na riqueza. Então o que ele está dizendo? Independente da circunstância que Deus me colocar, eu consigo passar por ela, porque eu tenho alguém que me fortalece. Completamente diferente. Por quê? Considerei agora o contexto daquele texto. Entenderam? Sim. Com o próximo. Exato. Deus, porque eles viraram meio que quase um Adão antes de pecar, sabe? Tão inspirados, tão conectados com tudo. Que nem Paulo, ele podia ver qualquer situação. Exato. Exatamente. Né? Só que isso não é 100% da vida dele. E a gente vai falar um pouco sobre isso. A inspiração não é dos escritores. Porque se a gente está falando que Paulo, ele era toda a vida dele inspirado por Deus, então a gente está dizendo que ele era inerrante, que ele não pecava. Não é isso. Ou que qualquer coisa que Paulo tenha escrito é palavra de Deus. Não. Entendeu? O que está aqui. Paulo escreveu outras coisas, talvez não fossem inspiradas, não sabemos. Entendeu a diferença? Por isso a inspiração, o Paulo estava inspirado no momento que estava escrevendo essas cartas que estão aqui. Mas por isso a inspiração mesmo está no texto e não no autor em si. Ainda que, para que ele escreva esse texto, no momento que ele está escrevendo, ele tem que estar inspirado, obviamente, naquele momento. Certo? Então temos lá um resumo. Revelação é exposição da verdade. Origem é o resultado final. É o resultado final. Ou seja, o que nós temos como texto original é a autoridade. Né? Tudo isso compreende a inspiração. Desde a inspiração vem da causa divina, é mediada por seres humanos, ou seja, homem, Deus, homem, e aí nós temos o resultado final, que é o texto.
revelação aí há, gente, desculpa, uma diferença na teologia entre inspiração, revelação e iluminação. Revelação é inspiração, revelação e iluminação. Vamos lá. A Bíblia é uma revelação. É uma revelação inspirada por Deus. Que para você entender, você precisa ser iluminado. Vamos voltar. A Bíblia é uma revelação inspirada por Deus, que para você entender, você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Então, revelação é a exposição da verdade, é a origem da verdade, é a abertura objetiva do coração de Deus. Pum! Estou me revelando. É o fato. A inspiração, ou seja, Deus revelou a sua mensagem para Paulo, certo? Revelação. Paulo pega essa mensagem e escreve um texto. Inspiração. E para nós entendermos esse texto, precisamos ser iluminados. Entenderam? O fato, o meio e o dom do Espírito Santo. Então, quando você, por exemplo, está lendo a Bíblia, meu Deus, nunca percebi isso. Não é que você foi inspirado, você foi iluminado para entender a inspiração. Entenderam a diferença? É isso, tá? Depois vocês leem mais sobre isso, para a gente não perder muito tempo. Então, o que é a inspiração? Ela é dos escritos, os escritos originais, e não dos escritores, como eu acabei de dizer. Ainda que no momento ele estivesse inspirado, mas não é toda a vida do escritor. A inspiração é dos textos originais. Por quê? A tradução pode falhar. Entenderam? A sua tradução que você tem na sua Bíblia, ela pode estar errada. Porque quem traduziu? Sabe quem traduziu sua Bíblia? Você já leu? Está no começo da sua Bíblia quem traduziu. Pode ser João Ferreira de Almeida. Pode ser o Saião, Luiz Saião. Se for NVI, é o Saião. Se for Ara, João Ferreira. Se for King James, o Rei James. Mas foi o rei mesmo que Não, ele mandou. É só para ser mais rápido aqui. Vamos lá, pegar o Saião, né? O Saião é primo nosso. Até pouco tempo atrás era professor meu. Quando ele traduziu a NVI, ele pode ter errado em alguma palavra? Pode. Por quê? Ele estava inspirado? Tio Rei Não. traduziu NVI. Tio Rei ajudou. Tio Rei ajudou na tradução da NVI, né? Essa versão aqui. Tio Rei ajudou. Não, o Tio Rei não traduziu, ele ajudou a revisar o texto, né, em português. Para ver se tinha problemas. Participou. Isso em 2000, mais ou menos. Quem traduziu isso aqui? Tio Rei. Renatão da Rua 3. Por exemplo, essas pessoas estavam... Saião, estava inspirado por Deus? Não. Então, o que você tem na sua mão não é 100% inspirado. Óbvio que é a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo, você não pode levar aquilo ali exata, tipo assim, é isso e pronto, acabou. Porque talvez a tradução esteja errada. Talvez. Mas eu lembro que Salomão estava inspirado por Deus e escreveu cantar. Estava inspirado. Por Deus. Por Deus, não Bolsonaro. Por Deus. Inspirado por Deus. Sim, porque é o Senhor quem conferiu no meio.
O livro de Cantares, por exemplo, na sua origem, ele tem essa essência do quê? Ele é o suprassumo do relacionamento conjugal. Por que ele está ali na Bíblia num primeiro momento? Para mostrar qual é a realidade e a essência do verdadeiro amor conjugal. É um manual de verdadeiro amor para os casais israelitas. E aí, logo no seu início, quando você vê, o Cantares é perfeito nisso. Por quê? É um sentimento humano que ele estava sentindo. E Deus usou disso para comunicar a sua palavra. E está inspirado por Deus. Entendeu? E logo depois os judeus já entenderam que, como era uma descrição perfeita do que é o amor de Deus, se expressava por meio daquele texto a relação do amor de Deus para com o seu povo. Entendeu? Por exemplo, a inspiração é do ensino e não do conteúdo. Calma aí, talvez você tenha estranhado essa frase. O conteúdo não é inspirado, o que é inspirado é o ensino. Como assim? Vamos lá. A Bíblia diz que Satanás mentiu, por exemplo. Significa que você pode mentir? Ou melhor, né? Davi matou Urias lá. Davi matou Urias. Melhor. Davi matou Urias e adulterou com Batseba. Significa que você pode fazer o mesmo? Pode fazer o mesmo? Não, mas está na Bíblia. Davi, está na Bíblia lá. Davi que fez. Jesus é a raiz de Davi, Se Davi fez isso, eu posso, não é? E aí? Abraão mentiu para o faraó. Então eu posso fazer também. Por que eu não posso fazer? Porque não é porque está na Bíblia que a Bíblia está falando que é para fazer. A Bíblia está citando como um exemplo ruim isso. A Bíblia mesmo está dizendo que aquilo foi ruim, certo? Que não se pode fazer aquilo. Por isso é a questão do ensino e não simplesmente do que está lá. Nossa, aquele negócio lá também. Entendeu? Fazer prova com Deus também. Exatamente. De fazer prova com Deus lá, não lembro exatamente o texto, mas tem esse mesmo. Então assim, o ensino é inspirado, a mensagem que está sendo comunicada, não é porque está lá que você tem que fazer. Entendeu a diferença? Igual. Entendeu? Porque a Bíblia relata coisas que homens fizeram de ruim. Não é porque ela relatou que você tem que imitar esses homens. Por isso é o que ela está querendo ensinar com aquilo. Entendeu? Ela está citando o pecado de Davi para te ensinar algo. Isso é inspirado. Entendeu? Porque senão você vai dizer que o adultério de Davi é inspirado. Não. Óbvio que não. O fato é verídico porque a Bíblia diz que aconteceu. Então, aconteceu. É isso que a Bíblia diz. Mas o que ela quer te ensinar com isso? Entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, Deus concedeu a inspiração conceitual, a mensagem, a revelação, e os homens forneceram a expressão verbal. Por que é dupla autoria? Porque a Bíblia é 100% humana, 100% divina, assim como Jesus, que é 100% humano, 100% divino. Porque Deus concede a revelação, a mensagem, o conceito, o ensino, a inspiração conceitual. E qual que é a parte que o homem fornece? A sua linguagem. Oi? Não, no caso da inspiração, o homem, Paulo, por exemplo, fornece as suas expressões, a sua maneira de dizer, a sua história, os seus sentimentos. Exatamente. Então Deus fornece o conceito, a revelação, o homem fornece as suas expressões verbais, seus sentimentos.
Mas no momento que ele está escrevendo, o Senhor está guiando ele, para que ele não escreva coisas erradas, né? Então, a Bíblia, gente, isso é muito sério. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. 100% da Bíblia é palavra de Deus e palavra humana. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, então isso daqui não é palavra de Deus, não é inspirado, isso daqui é. Aí a pessoa acha que tem o direito de julgar, isso é palavra de Deus, isso não é, isso não é. Aí o que ela faz? Ela divide a Bíblia e diz que a Bíblia é 50% humana, 50% divina. Mas não é isso, é 100% humana e 100% divina. Assim como Jesus. Entenderam? Não é metade, não é uma parte sim, outra parte. E a Bíblia não se torna a palavra de Deus. Em que sentido? A Bíblia só se torna a palavra de Deus na nossa experiência. Tem gente que fala isso. Tem uma linha da teologia liberal que diz que quando você pratica é que aquele texto se tornou palavra de Deus. Entendeu? Não é isso. Porque senão ele não pode ser um manual. Exato. Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus verbal. O que significa o fato dessa palavra ser verbal? Significa que porque você pode entender errado o que eu quis dizer com a questão de que Deus dá o conceito, o homem dá a linguagem, a mediação profética. Em que sentido? Quando Paulo fala com as suas palavras a mensagem de Deus, quando ele escreve, não significa que você tem que ficar, digamos assim, tentando extrair somente, digamos assim, os trechos, as expressões que de fato foi Deus quem colocou na boca de Paulo e as partes que são tão somente dele. Não é que Deus dá tipo assim uma ideia só para Paulo. Paulo faz o que quer com essa ideia. Sim, Deus dá a ideia, Deus dá a revelação, Deus dá a mensagem. Mas no momento que Paulo está escrevendo, Deus está garantindo que aquela escrita seja verdadeira. Por isso é verbal em que sentido? Cada palavra está ali porque deve estar ali. Mesmo que a gente fale assim, tudo bem, foi a maneira de Paulo dizer aquilo. Mas Deus garantiu que naquele momento, aquela maneira seria inspirada também. Estava guiada por ele, conduzida por ele. Sim. Sim, alinhado com a vontade. Por quê? Por que é verbalmente inspirado? Porque quando o texto de Paulo diz que toda a escritura é inspirada, saberia que a palavra ali não é escritura, é grafé, significa cada letra. Jesus disse que nem um tchu, nem um... que ele seria um aramaico, né? Será tirado sem que tudo se cumpra. Por quê? Por mais que esteja usando as linguagens do autor humano, se Paulo ali usou sarx para falar sobre carne, é porque teve uma intenção naquilo. Está entendendo? E ele não usou outra palavra. Se ele quis chamar naquele momento Jesus de Senhor, isso foi inspirado por Deus. Tem um sentido para ele querer chamar Jesus de Senhor. Se em outro texto ele chama Jesus de amado, existe um sentido para ele ter usado amado. Entendeu? Então, não dá para você pegar só uma ideia geral assim, ele quis dizer mais ou menos isso, e ficar mudando as palavras.
Entendeu? Não. Se ele usou ali aquela palavra, é porque ele tinha uma intenção que Deus colocou no coração dele para usar aquela palavra ali, para se referir a Deus. Se não, padroniza tudo. Sempre que se referir a Deus, põe Deus. D-E-U-S. Mas não. Às vezes Deus é chamado de Todo-Poderoso. El Shaddai. Às vezes é chamado de Senhor, Javé. E cada uma dessas especificações tem um propósito, porque foi inspirado. Por isso a inspiração é verbal, ou seja, cada palavra. Plena. Não é meia inspiração. Inspiração plena. Inspiração de autoridade. Confere autoridade para o texto. E inerrante. Não contém erros. Mas aí entra um detalhe. Não contém erros em que sentido? Significa, isso é muito sério, gente. Significa que, qual o propósito do que o autor está escrevendo? Comunicar a revelação que Deus deu, a mensagem de Deus. Se naquele texto, a mensagem de Deus, a revelação de Deus, está querendo comunicar algo sobre um assunto, é sobre este assunto que o autor está inspirado. Então, não é porque você pegar a Bíblia e falar a Bíblia é inerrante, aí você começa a querer aplicar a Bíblia para esse piso aqui, ó. Sendo que o texto não está querendo falar sobre esse piso. Entendeu? Aí, tipo, o apóstolo João comparar o trono de Deus com, ele fala, é como de jaspe. Aí você já vai procurar toda, por que Deus escolheu jaspe? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que, na verdade, João mesmo fala que ele não, É como. ele não tinha lá na terra coisas para comparar. Exatamente. Com a cor que ele viu e falou mais próximo. Exatamente. Tá bom. Aí você fica tentando, tipo, mistificar o que é jaspe, como é a origem, de onde surgiu. Exatamente, exatamente. Vocês entenderam, gente? Então ela é inerrante no propósito que ela quer comunicar. É. Entenderam o sentido de inerrância, então? Tá acabando, gente. E aí, como que a gente tem certeza que a Bíblia é inspirada? A gente falou tudo isso, certo? Eu vou até voltar um, vocês vão ver o slide. Última coisa que a gente vai falar são as evidências da inspiração. Como que a gente sabe que a Bíblia é inspirada? Eu disse que ela é, eu creio que ela é. A própria Bíblia disse que ela é. Mas, sei lá, o Alcorão também acha que é a palavra de Deus. E os muçulmanos acreditam no Alcorão. O livro Mormon acha. Os Mormons acham que o livro do Mormon é inspirado. Por que a Bíblia e não o Alcorão? O que tem de diferente na Bíblia que é uma evidência de que ela é inspirada e os outros livros não são? Essa resposta sua é o que define a sua fé. Pedro diz que nós, como cristãos, devemos dar razão da nossa esperança. Então agora eu estou perguntando para vocês, qual é a razão da vossa esperança? Ou seja, qual é a razão? Por que você acredita no que acredita? Por que você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Isso é um ponto. O que ela falou? Porque fala sobre Jesus. Mas por que você tem que acreditar em Jesus e não em Maomé? Eu estou fazendo essa pergunta aqui, gente, porque é melhor vocês questionarem isso aqui do que lá fora. Porque se a gente não souber responder isso, significa que se a gente tivesse nascido na Índia, seria hindu. Se a
quem tivesse nascido na China seria budista. A gente só segue a Por que você religião do acredita? nosso país e só é cristão por vir no Brasil. Você é cristão porque 80% dos brasileiros são cristãos? Ou porque sua família é cristã? Por que você se converteu? Vai, pode mandar. Eu não sei, eu sei que eu era cego, agora vejo. Exato. Perfeito. Perfeito. Ou seja, a capacidade de transformação da Bíblia. Isso é um ponto. E eu acho que também a Bíblia, porque a Bíblia não é outros livros, é porque eu acho que nenhum outro livro tem 97% das suas profecias cumpridas. Ponto, outro ponto, perfeito. A Bíblia tem profecias que se cumpriram. Isso é um ponto. Profecias de, sei lá, de 3.000 anos atrás, todas se cumpriram, faltam umas 97% das profecias bíblicas se cumpriram. A Bíblia disse que ia acontecer algo e aconteceu. Isso é outro ponto. Então, a capacidade de transformação. Gente, isso é um ponto muito importante. Talvez para a nossa vida seja um dos mais importantes. Em que sentido? A Bíblia me transformou. Jesus me transformou. Você pode testemunhar, sim, que a Bíblia é a palavra de Deus, por aquilo que ela fez na sua vida. Se você não tiver nenhum outro argumento, esse talvez já seja o mais válido. É isso que o Gui falava no treinamento, né, de como evangelizar e tal. Ele falou um monte de adolescentismo, né, jogou, falou, quem é que tem medo de encontrar com um ateu e entrar no debate com um ateu? Ele disse que todo mundo assim levantou a mão, não tinha medo de pegar uma pergunta que não soubesse responder. Ele falou, vocês não vão ter que entrar em debate científico com ateu, vocês têm que contar a história da sua vida. O que a Bíblia fez na sua Fazer, vida? não é falar assim, não, porque a teoria dos fósseis, de não sei o que, É. lá. Conta como Deus é real pra você. Fala, na minha Exato. vida, pode ser Perfeito. a teoria daí, mas o que aconteceu comigo é inegável. Eu sou testemunha de O que a Bíblia fez na minha vida. que a Bíblia O meu fez. professor, um dos meus professores de História da Igreja, ele disse o seguinte, ele fez mestrado e doutorado na PUC, lá em São Paulo, numa universidade, e depois em Lisboa. E aí, só tinha ateu na turma dele. E era mestrado, e ele estava estudando teologia. Mas só tinha ateu, na área de ciência da religião. E aí, um professor chegou para ele e falou, Manuel, para com isso, você sabe que Deus não existe. Falou para ele isso. Sabe qual foi a resposta dele? Ele levou na brincadeira, mas olha a resposta. Como assim Deus não existe? Ele acabou de falar comigo agora há pouco, estava orando ali, eu falei com ele. Não tem essa para mim. Pode dar os argumentos que você quiser. Na minha experiência, eu acabei de falar com ele há 5 minutos atrás, e ele falou comigo. Como Deus não existe? Dá os argumentos que você quiser. Gente, não fiquem com medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fiquem com medo de fazer essas perguntas. Sabe por quê? A gente não disse que a Bíblia é a palavra de Deus, que Ele é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade. Gente, a verdade é a verdade, ninguém muda, certo? A verdade é a verdade. A verdade é sólida. A verdade é um firme fundamento. Você pode bater nela o quanto você quiser, ela não vai quebrar. A verdade não é de cristal. Pode perguntar para a verdade o que você quiser. A verdade não vai deixar de ser verdade se você questioná-la.
A verdade, Deus não vai deixar de ser Deus se você fizer perguntas no seu coração. Mas lembre de perguntar a Ele, que Ele mesmo vai te responder. Então, por que eu creio na Bíblia? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Deixa eu ver. É verdade, gente. Ela é sólida. Parece que a gente tem medo, né? Não, a gente tem medo. Parece que a gente tem medo, porque a nossa verdade é de cristal. Qualquer coisinha que você faz vai quebrar, eu vou entrar vou virar ateu. Não! Eu bati nessa verdade, gente. Estou falando igual meu professor agora, mas é verdade. Eu bati na verdade da inspiração bíblica, da ressurreição de Cristo. Eu questionei essa verdade até o fundo da minha alma. E pesquisei, e estudei, e bati nela, e ela nunca quebrou. Aí eu constatei, é verdade, não. Não é de cristal. Você está entendendo? É o peso da realidade. É a realidade. Isso e uma outra coisa que eu ia falar, para falar da realidade, que eu nunca vi um livro descrever a realidade como a Bíblia descreve. Ela descreve a realidade. A realidade do Se mundo. você me disser uma outra religião que descreve tão bem a alma humana, o pecado original, assim, se tiver alguma outra religião que me der respostas quanto a isso, do porquê que tem bebê que desde que nasce já morde a mãe quando não tem o que quer, por que tem pecadores no mundo, por que tem tanta maldade, coisas assim. Não tem outro livro que fala disso. E descrever a realidade tão bem como descreve. Perfeito. Parece que as pessoas, no fundo, elas não conseguem aceitar a própria verdade delas. É algo que faz bem. No fundo, É? tem essa sensação que a Bíblia está certa, só que o tempo tem colocado mal. Exatamente. Eu não estou falando aqui para você ficar questionando tudo. Ah, mas pastor, por que não sei o quê? Mas Deus e não sei o quê. Não, eu não estou falando desse tipo de questionamento. Eu estou falando de você questionar para a verdade. Porque a verdade, pronto, acabou. Então pergunte para a verdade, para Deus. Senhor, eu não estou entendendo isso. Me ajuda, eu preciso entender. Leiam os salmos, gente. Vocês vão ver o quanto os salmistas faziam esse tipo de pergunta para Deus. Não é verdade? Senhor, mas eu não estou entendendo. Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Pergunte. Ele vai responder. Porque a verdade, a frase que eu falei hoje no começo, de Agostinho, a verdade é a verdade de Deus. O que é isso? O que significa essa frase? Significa que não importa da onde ela vai vir, não importa das maneiras que ela chega para você, a verdade é a verdade, pronto, acabou. É a verdade. É sólida, é firme, é uma rocha. Então, quais são as evidências da inspiração? Alguém queria me dar outra? Eu só queria ver se alguém queria me dar outra evidência de que a Bíblia é inspirada por Deus. Vocês falaram sobre as profecias que se cumpriram, descrição da realidade, a capacidade de transformação. Nenhum livro na história da humanidade transformou tanto os seres humanos como a Bíblia. Pode estudar? Pode estudar. Você já imaginou que estupradores, que assassinos, pecadores, prostitutas, ladrões poderiam se tornar as melhores pessoas do mundo? Só a Bíblia fez isso. O pessoal de hoje em dia quer ficar falando do cristianismo, mal do cristianismo, né? Mas lembrem-se que sempre o povo de Deus, o judeu, por exemplo, era o povo mais higiênico da antiguidade. O povo judeu era o único povo que não sacrificava gente, que não sacrificava humanos. O povo judeu sempre foi o povo que mais tratou melhor os estrangeiros, os pobres, os órfãos, as viúvas, as mulheres.
povo reclama do cristianismo, mas foi o cristianismo que inventou a universidade. Foi o cristianismo, gente, que te deu liberdade individual, de pensamento. Foi o cristianismo que trouxe tudo isso para a humanidade que nós vemos hoje. Tudo isso que a gente considera bom que existe no mundo, foi a Bíblia que trouxe, gente. Capacidade de transformação. Quem mais ia falar alguma coisa? Continua fazendo sentido. Continua fazendo sentido. É isso aqui, a descrição da realidade. Concorda com isso? Testemunhas, perfeito. Tantas pessoas testemunharam, né? Morreram, as pessoas morreram por isso. As pessoas deram suas vidas. Você acha que os discípulos, todos, gente, os discípulos morreram por causa da ressurreição de Jesus? Essa é a realidade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eles jamais iam entregar a vida deles daquela maneira, como eles entregaram. Agora, vocês acham que alguém ia aceitar ser crucificado de cabeça para baixo por uma mentira? Se Pedro não tivesse visto Jesus ressuscitado, ele jamais teria aceitado o que ele aceitou. Era a verdade. A verdade. Então vamos lá, para acabar. As evidências da inspiração são autoconfirmação. O que significa a autoconfirmação? Tudo o que aconteceu é passível de constatação. Grande parte do conteúdo bíblico é história. Não fica só falando do que acontece no céu, sabe? Ou do que acontece. Não, é história, ela se autoconfirma. E você pode confirmar isso pelos artefatos históricos. Gente, a Bíblia é o livro mais humano de todas as religiões. Quando você começa a ler, e eu estou fazendo isso porque eu estou lendo os escritos das religiões babilônicas, sumérias e egípcias. Quando você começa a ler, não descreve a realidade. Oi? Não descreve a realidade. É uma salada confusa que só fica falando de coisas nebulosas. Os livros das outras religiões, ao Corão, mas eu estou lendo agora dos egípcios, dos sumérios e dos babilônios. É uma salada. Não é histórico. Não é histórico. Só fala de coisas assim que você não tem como constatar. A Bíblia você constata. A Bíblia fala que Davi fez isso. Você vai, a arqueologia recentemente descobre que Davi realmente existiu. Entendeu? Ela tem o testemunho do Espírito Santo. O que é isso? Você tem convicção dentro de você. O Espírito Santo testemunha dentro do seu coração que ela é inspirada. Não é verdade? Isso é um testemunho interno. Você pode dizer isso. Ela ainda pode, por exemplo, para um novo convertido, ela ainda pode não ter feito uma transformação gigantesca na vida dele, porque ele acabou de se converter. O Ernst, por exemplo, ela já pode ter transformado sua vida um pouco, mas ainda não foi uma grande transformação da sua vida. Mas o que você tem para um novo convertido? O testemunho do Espírito Santo. Eu tenho certeza dentro de mim, o Espírito Santo confirma dentro de mim que isso é a palavra de Deus, né? Capacidade de transformação, já falamos. A unidade, gente, 40 autores diferentes que não se contradizem. A unidade, a grande mensagem de Deus é a mesma, certo? Historicidade tem a ver com a autoconfirmação, mas qual o sentido da historicidade? A Bíblia diz que a historicidade é milagres. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E existem historiadores que confirmam isso.
Roda a mulher. Historicidade da Bíblia. Ela é história. O testemunho de Cristo. O pessoal gosta de falar assim, Jesus era um cara legal, né? O resto, a Bíblia, o fã-clube, Jesus, a Bíblia não. Só assim que era o que Jesus falou, né? Tá? Só que aí você vai ouvir o que Jesus falou, e ele dizia que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas você acha que Jesus é um cara legal e não aceita o que ele diz? Que a Bíblia era a palavra de Deus. Porque ele fala do Antigo Testamento como a palavra de Deus. Testemunho do próprio Cristo. Se você acredita em Jesus, não tem como se não acreditar na Bíblia. Cumprimento profético, que a gente falou. 97% das profecias se cumpriram. Continuam se cumprindo. Influência. É o que a gente falou sobre a influência na sociedade. Quando a Bíblia chega na sociedade, os assassinatos diminuem. Preservação. Gente, a Bíblia tem 99,97% de preservação, de constatação histórica dos manuscritos. A gente tem acesso a um texto milenar. Quando você vai para o texto dos indianos, sabe qual é a comprovação de porcentagem histórica do texto deles? 40%. 40% de variância. 60% de variância histórica. Você não sabe isso aqui. Não está preservado. Os textos de Platão, Aristóteles, Sócrates. Quem sabe quantos manuscritos? 300. 400. Sabe quanto o Novo Testamento tem? 5.000. Olha a diferença. Deus preservou esse texto. Desde 1200 antes de Cristo. Isso é preservado. 1200 antes de Cristo. Não existe nenhum texto que tenha esse nível de preservação e indestrutibilidade. Nenhum outro texto da história tem esse nível de preservação. Quando você analisa a vida dos seus autores, você vê que eles eram íntegros, você vê que eles eram honestos, mesmo que eles cometeram erros, mas eles não escondem esses erros, entendeu? Eles não escondem, não dão uma aparência de que eles são perfeitos, não. O texto vai lá e fala os problemas deles, integralidade dos seus autores. Diante de todas essas evidências, a nossa resposta é como a de Pedro. Temos tantas opções de religiões e espiritualidades no mundo. Mas como Pedro disse para Jesus, quando Jesus dá a sua pregação sobre comer da carne dele e beber do seu sangue, lá em João 6, um monte de gente vai embora. E Jesus fala, vocês não querem ir também? Podem ir. O que Pedro responde? Senhor, a quem iremos? Só tu tens as palavras de Deus. Só isso. Esse texto é inspirado por Deus. E é isso, gente. Vou deixar isso para depois. Isso daqui é sobre a canonicidade, porque você fala assim, mas por que aceita o Evangelho de Mateus e não aceita o Evangelho de Tomé? Primeiro, o Evangelho de Tomé não tem tudo isso. Segundo, desde o começo, esses textos foram colecionados e preservados. A própria comunidade que os recebeu já reconheceu somente esses textos como inspirados. Quando todos esses textos surgiram, os outros textos logo no começo não foram aceitos como palavra de Deus. Logo no começo já foi reconhecido ele. Logo no começo não foram preservados, não foram testemunhados, não foram circulados entre as comunidades. Esses textos foram. Por isso que nós aceitamos esse texto e nenhum outro texto mais como inspirado. Não significa que os outros textos são 100% ruins. Não, podem ser textos bons, sim, mas inspirados somente esses.
E é isso, gente. Desculpa o horário, não sei o que eu passei. Mas a gente começou super tarde, a gente começou 7h40. Então, gente, isso daqui é a palavra. A quem iremos? Somente isso. Amém? Amém. Alguma dúvida sobre a inspiração bíblica? Vocês entenderam por que eu quis falar sobre isso hoje? Eu pensei assim, gente, se caso fosse esse o último estudo que eu fosse dar para vocês na igreja, eu sentia um encargo de que eu deveria falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a partir disso, vocês podem continuar. Se vocês estão convencidos disso daqui, o resto do Espírito Santo vai fazer, tenho certeza. Sozinhos, com outras pessoas, com outros professores, seja com quem for. Caminhando. Entendendo a inspiração, nós deixamos de ler muitos textos aqui que eu coloquei. Depois vocês leem, tá? Peguem esse PDF, vou mandar, leiam os textos. Entendendo isso, gente, eu garanto, se vocês entenderem de fato, que a interpretação de vocês vai mudar da Bíblia. Porque muitos dos erros de interpretação que acontecem na história da igreja são porque as pessoas muitas vezes entenderam errado isso daqui. O sentido da inspiração. Às vezes, se você, por exemplo, acha que a Bíblia é ditada, verbal, ditada, e não inspirada, certo? Então você vai pegar qualquer texto do Antigo Testamento e fazer o que você quiser com ele. O que você quiser. Você não vai extrair o significado, você não vai analisar o contexto. Entendeu? Quando a gente entende o que é inspiração bíblica, a gente interpreta a Bíblia melhor. Se a gente interpreta a Bíblia melhor, a gente vive melhor, a gente obedece melhor. Porque tem gente que cria mandamento com um texto que não é mandamento. Entendeu? E é por esse caminho, entendendo a inspiração da Bíblia, que a gente vai ter uma interpretação melhor, entender melhor a questão que se perguntou. Entendeu? É isso, gente. Não ficou dúvida sobre o que vocês tinham falado, se eu perguntado, se eu falaria sobre isso. Eu acabei falando nem mais. Entendeu? Mesmo que talvez eu não tenha respondido especificamente as perguntas, a partir desse fundamento do que é a Bíblia, você mesmo já consegue dar a sua resposta sobre isso. Entendeu? A partir desse fundamento, o meu desejo é que você faça agora a sua interpretação da Bíblia, respeitando o que ela é. Entendeu a diferença? Você não precisa depender da resposta de pastores da internet, ou da minha resposta, ou do pastor. Não. Se você respeita isso daqui, tenho certeza que o Espírito Santo vai te guiar para ter uma boa interpretação. Amém? Alguma dúvida mais? Se tiver, manda lá no grupo, tá bom? Ainda pretendo falar sobre outras coisas nos próximos estudos, tá? Mas eu gostaria de deixar isso aqui como principal. Vamos então orar e finalizar.